Senhor. Está nos faltando algumas coisas hoje aqui, né? A internet não funcionou, muitos irmãos ficaram nas suas casas, mas o Espírito de Deus está neste lugar. Amém. Jesus está conosco. Hoje é dia de sentarmos à mesa do Senhor e nós vamos. Nem sempre nós fazemos isso na ceia, mas nós vamos falar exatamente sobre a ceia do Senhor. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, e é justamente o texto que nos fala da Santa Ceia. Amém. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23. Todos encontraram, também não podemos colocar aqui, né, por falta da internet. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: "Este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Irmãos, esse texto é bem conhecido de nós, temos usado centenas de vezes, mas nós vamos pegar vamos dizer assim, o objetivo de Paulo. Há outros textos que nos falam da Santa Ceia, escrito por Mateus, principalmente, Mateus 26, 26, mas este, se nós observarmos, Paulo dá um pouquinho diferente do que dá Mateus. Mateus esteve na última ceia em que Jesus ordenou isso, e estava presente, fez parte e ouviu os ensinamentos de Jesus. Paulo começa o texto dizendo diferente: eu recebi do Senhor e assim vos entrego. Foi assim que eu recebi do Senhor. Então, apesar de que Paulo não participou daquela ceia, ele recebeu a ordem para se fazer isso. Nós falamos aqui esta semana que Paulo é o último dos apóstolos, porém, dentre a perspectiva do Evangelho, os últimos serão os primeiros. Então, Paulo não ficou sem ensinamento. Pelo contrário, Paulo teve os melhores ensinamentos. Ele é o primeiro dos apóstolos, ele é o primeiro nas escrituras bíblicas, ele é o primeiro em nos dar doutrinas, ele é o primeiro a ter conteúdo diretamente de Deus. E aqui também, ele não ficou para trás. Jesus não esqueceu dele porque não estava aqui naquele dia, mas agora ele diz: eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, ou vos entrego. E uma das coisas que Paulo coloca aqui, que lá não fica bem claro, é que Jesus disse ao comer o pão e ao tomar o cálice, além do significado, ele diz: fazer isso em memória de mim. Mateus diz: até que eu venha,
faça isso sempre até que eu venha. E é esse assunto que nós vamos falar hoje, em memória de Jesus. Fazer isso em memória de Jesus. Talvez numa linguagem mais simples, poderíamos dizer fazer isso para não esquecermos de Jesus, ou fazer isso para lembrar de Jesus. E lembrar de Jesus é uma necessidade que aparentemente não deveria precisar de uma recomendação, né, Lorena? Que os crentes precisem lembrar de Jesus. Fazer uma recomendação dessa parece estranha, mas Jesus sabia do que se trata do ser humano. Então ele disse: olha, faça isso todas as vezes em memória de mim, para vocês lembrarem de mim, vocês vão esquecer de mim. Vocês vão esquecer, então faça em memória, para vocês lembrarem. Se eu falar assim por algo, eu posso dizer: a Santa Ceia é o momento de a gente lembrar do crente, né? E nem, até mesmo quando a pregação não é exatamente o que diz o texto, ela acaba se dirigindo para isso, dizendo: consulta o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, ou não coma indignamente, se você não estiver pecado. Ainda que a Bíblia não esteja exatamente dizendo isso, mas mesmo assim é um fato que nos faz lembrar que somos filhos de Deus, que Jesus é o nosso Salvador, e que o seu corpo é a nossa comida, a sua palavra é o nosso alimento, o seu sangue é o perdão dos nossos pecados, o seu sangue é a nossa vida. Mas é preciso estar lembrando disso, e algumas igrejas o fazem uma vez por ano. A maioria das igrejas faz uma vez por mês, e há igrejas que fazem todos os cultos. Não há uma regra para isso. Mas memória de Jesus. O que eu tenho que estar lembrando de Jesus? Nós esquecemos. É fácil esquecer. Fácil esquecer. Eu vou usar um termo aqui de políticos, e eles dizem assim: a gente faz 100 favores para o eleitor. O dia que a gente deixa de fazer a gente perde o voto. Jesus te abençoou 100 vezes. Uma vez que ele não respondeu a sua oração, você está desanimado, esqueceu dele. E essa memória de Jesus que nós precisamos lembrar. E a memória de Jesus não está relacionada com o que você está fazendo hoje, mas a história dele. A memória conta aquilo que aconteceu, e é disso que nós vamos lembrar alguma coisa hoje. Quando nós falamos do Evangelho, há uma expressão que diz assim: eu estava perdido e Cristo me achou. Vocês já ouviram essa expressão? Eu estava perdido e Ele me encontrou. Talvez seja esta a palavra mais usada em testemunhos do Evangelho. Eu estava perdido, Ele me encontrou. Esses dias, as reportagens da televisão anunciavam 4 crianças que ficaram perdidas depois da queda do avião por 40 dias. Se não me engano, foi isso. E elas sobreviveram durante 40 dias. E com dificuldade, no caso delas, por ser indígenas, elas conseguiram sobreviver nesse período. Então imaginamos ali, ao final dos 40 dias, quando aqueles soldados fardados os correm para elas e o abraçam. Provavelmente levavam consigo comida, água e os braços fortes para conduzi-las de novo à realidade. Elas foram encontradas, elas foram achadas. Aquelas crianças jamais vão perder a sua memória
o rosto daqueles soldados que chegaram ali, como nem sequer perderam o mesmo cachorro que encontrou primeiro. E aquilo vai ficar marcado para o resto da vida delas, mesmo que elas não tomem a Santa Ceia dos soldados. Mesmo que aqueles soldados que um dia voltaram lá para ver como estavam e o abraçaram novamente, mesmo que eles não façam isso mais nunca, elas vão gravar na sua memória para sempre: homens vestidos de farda nos encontrou e nos levou comida, e nos levou água, e pegou nos braços e nos levou para a salvação. Elas não vão esquecer, mas os crentes esquecem de Jesus. Ele estava perdido e Jesus o encontrou. Aliás, parece que muitos entre os cristãos não se deram conta que estava perdido e que Jesus o encontrou, porque na verdade o perdido tem duas fases. Tem a fase que ele não sabe que está perdido, e tem a fase que ele sabe que está perdido. E enquanto ele não está perdido, ele não sabe, não tem consciência disso. Para ele é tudo normal. No caso de quem desce nas matas, ele simplesmente está fazendo um passeio pelas matas, e de repente ele descobre que está perdido. Então, agora ele passa a viver outra realidade da perdição. Então, a sua vida daí para frente foi o caso que aconteceu com aquelas crianças. Elas se deram no momento em que o avião caiu, e elas entenderam perfeitamente que estavam perdidas. E elas vão dar todo este valor, vão lembrar para sempre daqueles homens, porque elas entenderam que estavam perdidas. Mas parece que muitos cristãos não entenderam que estavam perdidos. Porque a ceia do Senhor é justamente onde nós lembramos disso. E Jesus nos permitiu fazer isso para que nós possamos lembrar: nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. A única diferença é que quando Ele nos encontrou, nós não sabíamos que estava perdido. Ele chegou para nós e disse: olha, vocês estavam perdidos, eu os encontrei. E aí, quando nós olhamos, damos conta que estávamos perdidos, que precisávamos dele mesmo. Se ele não tivesse chegado, nós continuávamos perdidos, ainda que sem saber que estávamos perdidos. Mas qual é a continuação de alguém que está perdido e não é encontrado? No caso daquelas crianças, já se davam conta de que dificilmente elas estariam vivas, porque o tempo que elas duraram perdidas estava em difícil condições de estarem vivas. Mas o caso dela não é tão grave como o nosso, porque nós estávamos perdidos e nosso desfecho era pior do que aquelas crianças se chegassem a morrer. Porque se aquelas crianças, mesmo com toda a euforia e reportagem que houve, morresse ali, não ia ser diferente do resto da humanidade. A história dela era só uma história. Mas se nós perdidos continuar perdidos, nós vamos ser tragados pela morte. E não é uma morte simples, nós vamos ser tragados pelo inferno. Aliás, nós estávamos perdidos, caminhando para o abismo, e o abismo eterno. Então Jesus veio dizer: e aí é o caminho do abismo, há um caminho para você ir para a eternidade com Deus, venha. E hoje nós estamos comemorando isso. Lembre do Senhor, lembrai do Senhor, a memória de Jesus nas nossas vidas. E nós fomos encontrados, e ainda que nós ainda não saímos da selva, mas Ele já veio até nós, nos trouxe pão, nos trouxe água, e nos colocou sobre os ombros. Ainda que a nossa desnutrição não passou, ainda que a nossa
chamou, ainda que as nossas fraquezas não foram tratadas, mas Ele agora nos conduz e nos leva para um lugar eterno de glória e de prazer. Isso nós devemos lembrar. Mas para que eu preciso me lembrar disso? Eu preciso me lembrar disso para não entrar na mata de novo sozinho. O mesmo lugar que eu já me perdi uma vez. O mesmo lugar que eu já encontrei uma vez. Mas por que eu preciso lembrar disso? Eu tenho que lembrar disso porque eu tenho que sempre agradecê-lo pelo que Ele fez por mim. Mas por que eu tenho que lembrar disso? Eu tenho que lembrar disso que minha vida existe. A razão da minha existência, a minha direção, o meu futuro está começado no fato de que Ele me achou e me levou para si. Eu tenho que lembrar disso porque as outras coisas não fazem mais sentido para mim. Esta é a razão da minha vida. Eu estou vivo por esta razão. Fora disso não preciso absolutamente nada. Mas pergunta: e será que a igreja tem esquecido dessas coisas? Ah, mas como tem? Como tem? Como tem esquecido? Como a igreja tem esquecido? Porque vez por outra, a mata está cheia de crente, ainda que sabe o caminho de volta, mas não temem a selva que um dia os deixou na direção do inferno. Porque não há temor em voltar a estar perdido. Porque não há temor em seguir a orientação daquele que nos encontrou perdido. Porque aquele que encontrou aquelas crianças perdidas, eles o pegaram e levaram. E dali em diante, aquelas crianças não deram nenhuma direção para os homens que o conduziram. Porque elas tinham convicção agora que elas estavam perdidas e que aqueles que o acharam não estavam perdidos, sabiam para onde iam. Mas muitas vezes nós deixamos de ouvir a orientação de Deus e continuamos no caminho pelo qual não conhecemos, ou continuamos no caminho pelo qual sabemos que vai ao abismo. Porque a palavra de Deus nos manda fazer isso em memória, para que não se esqueça que você é um servo do Senhor, é lavado, comprado pelo sangue de Cristo Jesus, que Ele saiu dos céus, veio, se tornou homem e morreu no nosso lugar, para que eu não precisasse passar por isso. Uma pessoa uma vez contou uma certa ilustração, não que chegasse perto, mas que pudesse lembrar. Foi um camarada que começou a gostar dos porcos, e os porcos do chiqueiro, e quando recebia a comida era para engordar, para ser morto. E ele então um dia decidiu: eu vou virar porco, vou comer a comida que eles comem, para o dia que for matar ele, eu me apresento para que mate a mim e deixe eles vivos. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele veio e se tornou homem, e no dia que Satanás levaria a nossa morte, Ele se entregou por nós e nos deu vida. E não éramos diferentes dos porcos. Simplesmente há um amor incondicional para conosco. Só que Ele morreu por nós, não é para continuarmos no chiqueiro, não é para continuarmos gostando da lavagem, não é para continuarmos deitados na lama, é simplesmente para que demos vida e vida em abundância. Não é gostar de nós para que continuemos engordados, para que sejamos abatidos, não! É que caminhamos para o caminho da vida eterna.
lhe fosse um pedaço de pão. E muitas vezes abraça como se fosse o último pedaço de pão. Pastor, você está falando de quê? Eu estou falando das opções que muitos crentes têm. E exatamente aquilo que Jesus disse: não faça, a primeira oportunidade eles abraçam. Eu estou falando da memória de Jesus, é porque somos filhos de Deus, e filhos de Deus. Eu vou falar uma coisa subjetiva aqui, não se trata exatamente do que eu vou dizer, mas só para que eu não posso mencionar as outras coisas aqui, mas suponha que uma pessoa é identificada pelas vestes. Não estou falando de vestes de igreja, que não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que uma pessoa bem vestida representa uma determinada classe de pessoa. Uma pessoa, vamos dizer, entra aqui uma pessoa de paletó e gravata, é um pastor, é um político, é um homem qualquer aí, mas se o paletó estiver desabotoado, a gravata estiver torta e às vezes descalço, você vai dizer: não é o que eu estou pensando, é bem. Eu não quero fazer nenhuma comparação entre um outro, eu quero dizer que a roupa identifica quem você é. E se está uma pessoa bem vestida, uma mulher bem vestida, ela chega em qualquer lugar e todo mundo imagina: é uma senhora, é uma donzela, é um rapaz. Mas se alguém está vestido de forma de uma prostituta, todo mundo sabe que é uma prostituta. E é verdade que uma prostituta pode vestir como uma dama, mas uma dama não pode se vestir como uma prostituta. Aquilo que tem no mundo não serve para a igreja do Senhor. Nenhuma das coisas que existe no mundo satisfaz a Deus. Diz Paulo que o Espírito do Senhor tem ciúme por nós. Que ciúme é esse? O ciúme, nós sabemos que se trata de pessoas que fizeram uma aliança e há uma desconfiança que uma outra pessoa, uma parte da aliança não é fiel. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo ciúma das nossas vidas quando nós estamos desfazendo ou descumprindo a aliança que temos com Deus. A Santa Ceia é a memória que Cristo nos deu, a maneira pela qual devemos viver nesse mundo. E quais são essas maneiras? Deveria eu repetir? Pela lógica e consciência, não, mas porque Jesus manda repetir, devemos repetir. Você foi salvo para viver como salvo aqui nesta terra. Você foi transformado para viver como transformado aqui nesta terra. Você se tornou filho de Deus para que não participe mais das obras do diabo. Você foi chamado para um caminho de luz estreito, para que você não ande no caminho da perdição. Irmãos, vamos lembrar disso. A ceia do Senhor está dizendo: olha, foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para que eu tenha uma vida digna, para que eu não tenha comunhão com as trevas, para que eu não tenha um jugo desigual, para que eu ame as pessoas, mesmo aquelas que me maltratem, para que eu não tenha inveja, para que eu viva uma vida digna de representar a Ele na minha vida. Então, quando Jesus manda repetir isso, às vezes possamos ignorar, dizendo: mas para que eu preciso lembrar da morte de Jesus? É porque Ele morreu para salvar a nossa vida. E Ele está vendo, assistindo o nosso comportamento. E o que será de nós? E quantos de nós desprezamos o que Ele fez em nós? Esquecemos que há o sangue e o corpo de Jesus. Quantos que vivem na igreja e na primeira oportunidade, eles sabem o que é na primeira oportunidade. Eu vou
exemplificar também. Uma pessoa trabalha num departamento, e esse departamento mexe com recursos. E aqueles recursos estão ali à disposição daquela pessoa, no certo sentido, mas aqueles recursos não são dela. E um dia, quando ninguém está vendo, ele se apodera de parte daquele recurso e leva para si. Ninguém viu. Está tudo bem, mas não está tudo bem, porque aquilo não é teu. Aquilo que você levou para suprir as suas necessidades não lhe pertence, pelo contrário, aquilo não é uma bênção, pelo contrário, é uma maldição. E quando você deixou a palavra de Deus para colher aquilo que o diabo te oferece, não é bênção. Ainda que seja dinheiro, ainda que seja saúde, ainda que seja resposta, ainda que seja qualquer bem material, ainda que seja qualquer amor, ainda que seja qualquer outra coisa que você possa encontrar, se você pegou aquilo que não é teu, se você pegou do inimigo, se você pegou de Satanás, ele é maldição na sua vida. E é por isso que Jesus disse: bebei isso em memória de mim. É melhor não possuir do que possuir aquilo que Satanás me deu ou me oportunizou para que eu pudesse possuir. Falamos demais isso nessa semana. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus manda lembrar que Ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida para que o nosso amor se firmasse. A palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O que é que significa? Que eu não podia amá-lo, mas Ele me amou. E eu não vou amar porque eu sou bom. Não. Eu vou amar porque Ele me amou. Eu vou só retribuir o amor, e é claro, retribuir parte. Mas será que nós amamos mesmo a Jesus? Será que amamos? Mesmo Ele tendo amado primeiro, sofrido em nosso lugar, pago o preço, vindo a este mundo, passou o que passou, para que nós pudéssemos receber o seu amor. Ainda pergunto: será que nós o amamos? Ele está aqui para nos lembrar disso. O seu corpo e o seu sangue, a sua carne e o seu sangue, fazer isso em memória de mim. Está aqui a memória de que nós precisamos andar nele e viver nele. Está aqui a memória em que Ele nos disse que mandava outro Consolador, e esse Consolador está na nossa vida para nos guiar, nos direcionar, nos levar a Deus, não ser guiado pelos nossos pensamentos. Enfim, quando tomamos a Santa Ceia, ou quando ela nos é apresentada por ordem de Jesus, Ele quer que a nossa mente fique ativa de quem Ele é, de quem você é. Tem falado às pessoas nesses dias muito a respeito daquilo que nós ouvimos. E muitas vezes aquilo que você ouve é o que você... é onde você tem uma reação. Se alguém fala que você é feio, você vai ao manicure, vai ao cabeleireiro, compra os cremes, tenta alguém que entende de moda, porque você não quer apresentar para as pessoas de acordo com aquele julgamento que alguém fez de você.
talvez fique mais bonito possível. Bom, é assim. Mas o que Jesus está falando de nós? Ei, lembra do meu corpo e do meu sangue. A reverência de vocês é o meu corpo e o meu sangue. Vocês não têm que olhar para mim para conversa. Vocês não têm que ouvir absolutamente nada. A reverência de vocês é o pão e o vinho. Comer e beber. Lembra de quem vocês são. E quando Satanás lhe oferecer qualquer coisa, lembra quem é você. Quando você tiver a oportunidade de deixar os caminhos do Senhor, lembra quem é você. Quando alguém quiser te comprar, ou quando você achar que fazer qualquer outra coisa é lucrativo, lembra do preço que foi pago por você. Afinal de contas, Deus, Jesus Cristo, é a nossa vida. É isso que Ele quer que nós lembramos. O que nós somos. E Ele quer que nós lembramos para que nós vivemos como tais. E como é viver como tais? Se é interessante lembrar, é interessante lembrar também que nós somos filhos de Deus e representamos a glória dele na terra. E devemos lembrar que o nosso relacionamento com as pessoas faz parte da vida do cristão. Nós amamos, nós desprezamos. Paulo fala ainda algo que nós devemos julgar a nós mesmos e assim tomar o pão, comer o pão e beber em paz. E esse julgar a nós mesmos seria fazer uma auto-reflexão se podemos ou não. Eu perguntaria a alguém aí se atreva a candidatar, batendo o peito e dizer: eu posso comer o sangue, beber o sangue, comer o corpo de Cristo, porque eu tenho vivido integramente no Senhor. Não é isso o caso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo justamente o contrário. Examine o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba. Examine e veja que você de si mesmo não é capaz, mas sempre foi assim. Nós somos ofertados pelaquilo que merecemos. Não merecemos, porque a nossa vida não condiz com tudo aquilo que Ele ensinou, mas Ele está dizendo: eu estou de novo com vocês. Eu estou de novo com vocês. Há na Bíblia 365 palavras dizendo: eu estou convosco. 365 vezes a Bíblia diz: eis que estou convosco, todos os dias. Cada dia do ano Ele falou uma vez: eis que estou convosco. E Jesus está dizendo aqui: ó, come a Santa Ceia e lembra que vocês estão comigo. Se vocês não lerem a Bíblia nos 365 dias, lembra que eu estou convosco. Portanto, nós vamos participar da ceia do Senhor, e toda vez que participarmos, não é porque nós não estamos em pecado, pelo contrário, é para que nós entendamos. Mas nós temos que saber o que nós somos. Falei há pouco a respeito das roupas. Que roupas espirituais estamos vestindo? A nossa roupa, que eu disse que quando nós chegamos com uma roupa num determinado lugar, as pessoas nos julgam pelo menos, mais ou menos, quem nós somos, de acordo com as roupas que nós chegamos. Espiritualmente, quais as roupas que nós vestimos? Não estou falando de roupa de pano, eu estou falando do nosso caráter, da nossa honestidade, da nossa mansidão, do nosso amor, da nossa gratidão, daquilo que Jesus nos ensinou.
Nós vamos participar da ceia hoje. Vamos chamar os irmãos dos instrumentos aqui. Só o violão e embaixo. Carol, a vocalista também, se quiser vir, pode vir. Carol nos ajude. Nós vamos cantar, nós vamos fazer a ceia diferente hoje. Nós vamos deixar aqui, todos os irmãos vão vir pegar. Amém? Entenda, vocês vão pegar, vão voltar para o banco, não vão tomar até que todos tomemos de uma só vez. Não há uma instrução bíblica para isso. Tem igrejas que fazem assim, tem igrejas que servem a bandeja. Simplesmente nós vamos mostrar um pouquinho diferente hoje, né? E depois, enquanto estivermos cantando, nós vamos, né, parar um pouquinho e todos vão tomar o cálice e comer o pão. Amém? Vamos ficar de pé. Bendito Deus, está aqui, Senhor, o vinho que representa o teu sangue, o sangue da nova aliança. Está aqui o pão que representa o teu corpo, o qual a tua palavra diz que aquele que participar tenha vida eterna. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor porque nos achaste. Louvado seja o nome do Senhor porque nos resgataste. Louvado seja o nome do Senhor porque pagaste o preço da nossa maldição. Louvado seja o nome do Senhor que nos filiou em Cristo, filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor que não nos permitiu caminhar perdidos por este mundo. Louvado seja o nome do Senhor que nos preparou mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor que anseia o dia de nos pegar e estar com Ele mesmo. Oh Deus, te damos graça, louvamos o teu santo nome e o bendizemos por todos os teus feitos. E agora te apresentamos o pão, Jesus, te apresentamos o vinho, Jesus, símbolo do teu corpo e do teu sangue, e nós o consagramos a ti agora. Oh Pai, que não somente agora, mas sempre a memória estará em nós de tudo que o Senhor fizeste por nós, tudo que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo que o Senhor conquistou para as nossas vidas, não se passa da nossa memória, mas agora nós comemoramos, aleluia, nós comemoramos os teus feitos conosco, nós nos alegramos do Senhor, porque o Senhor se manifesta agora através do teu corpo e do teu sangue, dizendo: eu estou convosco, não esqueças de mim. Pai, eu vos abençoo no nome de Jesus.